Ministério fracassado. O que seria o ministério fracassado? Quando eu pastoreava uma igreja lá em Morro da Fumaça, essa minha igreja era uma pequena igreja de 30 membros, às vezes vinha para 25, os irmãos iam embora e voltava outros, ia para 30 de novo. E era esse tipo de igreja que não crescia muito, sabe? E era um pedido meu mesmo que a igreja não crescesse muito, porque eu queria ter contato com os membros e sempre acreditei que uma igreja saudável é uma igreja que é pautada pelo evangelho, pela doutrina, pela disciplina, pela, pela comunhão com os irmãos, uma comunhão com o pastor. Então eu achava que, acreditava, né, acredito ainda, né, que uma igreja boa, se congregar, não pode ser uma igreja grande, porque ela perde foco, né, para o qual nós somos igrejas, né? Vivemos em comunidade. Então, acreditamos que esse tipo de igreja é a igreja que é ideal para que a gente possa ter comunhão com os irmãos. Claro que algumas igrejas crescem, né? E aí tem que crescer o número de pastorado, né? Crescer o número de líderes, né? Para que a igreja se torne saudável. O problema é quando centraliza-se a coisa somente para um líder, porque a igreja cresce muito rápido, há um movimento meio extraordinário, né? E eles confundem isso com avivamento, né? Porque os meios que são utilizados muitas vezes são meios pragmáticos, né? O pragmatismo tem tomado conta da igreja e aí se dá certo, né? Para algumas pessoas eles acham que está certo, né? E nós sabemos que nem tudo que dá certo, dá certo. Os fins não podem justificar os meios, né? Eu não posso querer fazer algo para obter resultado, não me importando dos meios. O padrão que nós usamos para crescermos como igreja é a palavra de Deus. Paulo, ele fala, carta aos Coríntios, capítulo 3, dizendo assim, olha, que ele plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Portanto, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento, sim. Então a nossa função no reino é pregar o evangelho e regar. Fazer crescer o reino não pode estar nas nossas mãos, não pode estar no nosso controle. Porque se isto estiver nas nossas mãos, o que está crescendo não é o reino, mas apenas a igreja local. Fazer crescer uma igreja local, né, dependendo dos métodos que nós usamos, é fácil, não é difícil não. Qualquer agrupamento de pessoas que se reúnem em prol de alguma coisa, dependendo do objetivo que eles enfatizam para que isso aconteça, logo logo se torna grande. Mas o reino de Deus não. Haja vista que Jesus, né, ele veio a esse mundo, né? Ele chamou 12 apóstolos, um era traidor, um traiu ele, e quando ele partiu ele estava sozinho. 3 anos pregando o evangelho. Então ele era o mestre. Aí depois sim, depois que ele parte, a igreja começa a crescer, deixa os 12, né? Tem um que eles escolhem, né? Matias para ficar no lugar de Judas. Depois temos Paulo, né? Que vem como um abortivo. E aí a igreja começa a crescer. Tudo com o propósito de Deus. Tudo dentro do propósito de Deus. Nada fora do propósito de Deus. Então a ideia hoje em dia é que o evangelho
que ministérios fracassados são ministérios que têm igreja pequena. São pessoas que escrevem livros e não fazem muito sucesso. Ou que eles não apareçam muito, não são muito famosos, né? Também são cantores que cantam, que gravam CDs e não vendem. Então, para algumas pessoas, isso é ministério fracassado. E o ministério que faz sucesso é o ministério que tem muitas igrejas, é o ministério onde há muitas pessoas, é o ministério onde o pastor é famoso, ah, onde o pastor ele é o centro, né, de tudo. E infelizmente no reino de Deus nós entendemos que não é assim. Nós vemos por causa de João Batista, né? João Batista era, Jesus fala que ele é o maior dos profetas, né, que esteve nesse mundo. E ele pregou o evangelho e provavelmente ninguém se converteu, né? Apesar de serem batizados, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras, né? Apresentai, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles iam até João Batista só com a intenção da religiosidade, né? De serem religiosos, né? Porque ele era como um profeta, né? Tido como um profeta. Mas não havia arrependimento, né? Isaías também é um exemplo, né? Isaías prega a vida dele toda, né? E no final de sua vida ele diz: quem creu, né, na nossa pregação, né? Ninguém se arrependeu, né? No evangelho, na pregação de Isaías. E foi um ministério grande, né? Foi um ministério fracassado. Deus usou ele para isso. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos ajudar Deus para que a igreja cresça. Eu quero que o reino cresça, então eu começo a criar alguns dispositivos, né? Algumas coisas que eu acho que se eu fizer dá certo, como se fosse um, uma, um abacadabra, né? Eu vou lá e uso as palavras certas, uso os meios certos, né? Como um passo de mágica, né? Uma poção mágica, né? Aí eu usando aquilo certo, vai dar certo. E nós vemos que não é assim. Não é assim. Então, um ministério fracassado é um ministério onde o homem é o centro, onde a palavra é negociada, onde os louvores são antropocêntricos, onde Cristo não está mais no centro, onde Cristo foi tirado do centro de tudo. Então, não há vida, não há arrependimento, embora esse número tenha crescido, as pessoas podem ter certeza que este ministério é o ministério fracassado, porque não é um ministério embasado na palavra de Deus, não é um ministério que visa a glória de Deus, né? Como disse João, é necessário que eu diminua e que ele cresça. João disse que ele não era luz, mas ele veio apenas mostrar quem era a luz. É isso que deve aparecer em nós. Sabe, quando o sol brilha, as estrelas desaparecem. O ministério que faz sucesso é o ministério onde Jesus está brilhando na nossa vida, onde nós não aparecemos, onde nós não estamos nos holofotes, mas Cristo sim, onde a igreja olha para nós e vê Cristo em nós, onde a igreja entende que não precisa passar pelo pastor para ser abençoado, não precisa passar pelo pastor para que eles sejam edificados. Eles mesmos, como sacerdotes de Cristo, eles podem chegar diante do trono de Deus e falar com o Pai. Isso é ministério de verdade. Isso é realmente um ministério de sucesso, onde as pessoas começam a compreender que eles não precisam do pastor para serem abençoados, porque é através de Cristo que nós somos abençoados. É através de Cristo que nós somos aceitos diante de Deus. É através de Cristo que nós somos perdoados. Então, um evangelho de sucesso é um evangelho que tem Cristo no centro. Um evangelho fracassado é o evangelho onde o homem está no centro.